legal, Fernanda. Até agora, de todo esse processo de entrevista que eu passei, nunca ninguém me fez essa pergunta. Na tua postura, no teu receber o cliente, isso faz toda a diferença. Isso o faturamento é consequência de um trabalho gigantesco de backstage. Caraca. Eu acredito que esse seja um dos fatores mais desafiadores. E que quanto mais você aplica o que você aprende, mais solto você vai ficando dos processos que são operacionais. Só tá dando check, porque isso que você falou agora de... O propósito sabor se torna maior do que todos nós. Eu percebo a falta de iniciativa. Então, olha só como o propósito ele consegue nortear todas as nossas decisões. A persistência, a resiliência. Equipe, onde o propósito é maior do que todo mundo. Que maneiro. Mas é fácil falar, é muito... E aí, pode rolar? Pode ou não pode? Pô, legal que a gente tá conseguindo vir aqui na peixaria, gravar e mostrar o espaço no óculos, que eu acho bacana. Verdade, é diferente mostrar o empreendedor na casa dele, né? Empreendedor no negócio dele, na razão dele. Exatamente. Ou vamos chamar, você considera seus negócios como se fossem seus filhos? Eu tava brincando um pouco sobre isso, assim, acho assim. Só que leva um pouco mais sério. É porque eu não sou mãe, então eu tenho expectativa de filho. Mas quando me perguntam assim, você é mãe? Eu tenho 2 filhos, chama Tabô Central e Tabô Educando. Pô, show de bola. Fala pessoal, estamos aqui para mais um Pode Rolar especial, tema empreendedorismo, negócios de novo, galera. Vocês viram que na semana passada, a gente estava lá no Sebrae delas, galera, a gente entrevistou uma galera muito bacana. A gente entrevistou a Samila Pinheiro, do Dindim da Mila, a Flávia Alessandro, uma Kimaki, Via Morim e mais uma galera. Só que, eu vou admitir para vocês, a gente teve um probleminha técnico com 2 mulheres importantíssimas do evento, importantíssimas que estavam lá, que o nosso áudio não ficou legal. E por conta disso, o que a gente pensou? Bem, já que é para falar de empreendedorismo, vamos para dentro do negócio delas, para mostrar. E hoje a gente está aqui na Taboa Peixaria, unidade Seringal, galera. Vamos passar umas imagens aí pra você ver só a vibe do lugar, cara. Bem muito especial, legal. né, Fernando? Bem especial. Surreal. Acho que talvez experiência seja a parada mais bacana daqui. E vou apresentar, né? Tô aqui fazendo a introdução gigantesca. A gente tá aqui com a Nayara Marinho, que tava num talk junto com a Vivian e com a Uma. Sim. E que é a dona aqui da Taboa. Sim. Sensacional. Bem-vinda, Nayara. Um prazer. Agora pode rolar rolando. E é um prazer receber você na nossa casa. Realmente aqui é uma casa muito especial. É nosso segundo filho. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Mas me chamo Nayara Marinho, responsável pela Taboa Peixaria. Estamos aí nessa caminhada há 5 anos, quase Legal. 5 anos, contando essa história. E tem sido um desafio gigantesco, mas também tem sido muito gostoso ver os frutos desse trabalho, né? Então, compartilhar um pouco dessas histórias vai ser muito legal aqui no podcast. Pô, legal demais. Uma coisa que, antes da gente começar até de bater um papo, eu queria fazer só uma observação sobre você falando lá no Talk. Sim. E, cara, eu fiquei muito impressionado. Eu falei no outro episódio, mas, tipo assim, não sei se isso é uma característica mais feminina, assim, de ver vocês falando, que eu tô acostumado mais a em eventos que são os homens palestrando os negócios com o Joel J, essa galera, sim. E eles põem uma outra pegada mais motivadora e tal, sei lá o quê. Só que vocês, e você em especial, tu deu um bastidor do bastidor. E a gente tava te vendo no palco, mas lá tinha um monte de mulheres empreendedoras, e você tava fazendo questão de mostrar o seu bastidor, que tipo, eu tô no palco aqui, mas eu já tive no lugar de vocês e tal. Isso até pra mim, tirando agora um pouco de Sebrae delas e tal, essa parte de separar homem de mulher, que foi, caraca, que lições maravilhosas que eu pude aprender com você e com as outras mulheres que estavam palestrando. Parabéns, legal demais. Eu vou até contar uma história de bastidor, que antes de entrar no palco, um amigo me ligou, Tobias, um querido, dono da Uma Lasanha. E o Tobias me ligou e falou assim, Nay, sobe naquele palco e se diverte. Legal. Curta aquele momento de uma forma incrível. Olhem para aquelas pessoas, não deixe para você curtir aquele momento. Depois sair do palco, assistindo o vídeo do evento, senta lá e curta. Legal. Aí eu fui com essa energia, Fernanda. Eu falei, cara, eu vou sentar lá e eu vou dar a entrega para essas mulheres que estão aqui na frente. E eu tenho exatamente esse momento, assim, que eu sentei lá e eu olhei assim a carinha daquela... Foi. Público gigantesco, quase 1000 mulheres lá, prontas para aprender, né? Então eu achei assim que eu fui assim com o pé, assim, eu vou fazer uma entrega de vida real, de empreendedor que começou o negócio sem muita grana, assim, no aperto mesmo, mas fazendo o melhor que a gente podia.
E eu senti isso, eu queria ter essa entrega, assim, de o que é estar lá mesmo, suando a camisa, fazendo o negócio acontecer, que nem sempre é muito fácil, né? E foi muito interessante ver como elas absorveram o conteúdo. Ai, feedback pós ali. Legal. Foram tão Sério? gostosos. Você acredita que eu saí de lá já era 9h30 da noite, mais ou Caramba. menos? De tanta conversa, tantas trocas após o momento do painel. Então, assim, foi incrível. Muito, Legal demais. muito especial. Tu acha que participar de um evento desse, tu saiu de lá transformada, você transformou uma galera. Você também Sim. sentiu uma transformação em você, que você teve isso? Ah, sim, com certeza. É um momento de reconhecimento também desses 5 anos de trabalho, né? Então, é um Legal. reconhecimento também como administradora, como empreendedora, que é quando a gente tá suando, mas como empresária também, que é quando você veste essa camisa do... Beleza, eu tenho 2 empresas, eu tenho que cuidar do marketing, do financeiro, eu tenho que cuidar das pessoas, eu tenho que ver o negócio como um todo. Então, você passa por esse momento, quando você sai do momento empreendedor, e você veste essa blusa assim, não, eu não Legal. sou mais empreendedora, eu tenho que entender que agora eu sou empresária. Então, estar lá validou esse meu momento que eu tenho vivido, assim, quando tá Pô, bom. legal demais. Tu falou agora um negócio que eu achei interessante, eu queria que você me explicasse. Você falou empreendedora e empresária. Qual que é a diferença pra você? Pra mim, porque o empreendedor é aquele que a gente tá suando a camisa pra fazer o negócio acontecer, literal. Entendi. Eu tô na feira, mas depois eu entro pro caixa, eu recepciono o cliente, eu atendo as pessoas. Eu fico até a hora final pra fechar a porta do Tá Boa. Então, nesse momento, eu ainda sou empreendedora. Entendi. Eu ainda tô sabendo lidar com pessoas, eu ainda tô aprendendo direito o negócio pra me poder flexibilizar pra outras pessoas. Uhum. Quando a gente passa pro patamar de empresária, a gente já delega algumas funções, você já consegue ter um organograma de liderança, você consegue se ausentar da sua empresa sem que ela morra sem você, né? Porque Legal. acontece isso. E ele é um processo, você é um desmame mesmo, né? Se a gente for trazer assim, que aos poucos você vai deixando, vai confiando na equipe, e aos poucos você consegue viajar, deixar sua equipe trabalhando, deve Legal. ser pontinho de confiança. Aí, depois você percebe que, opa, eu tenho mais tempo sobrando. Então, o que eu vou Legal. fazer? Eu vou olhar para estratégia de negócio, eu vou para um curso aprender sobre desenvolvimento de liderança. Aí eu vou olhar para uma estratégia, ver onde tá as torneirinhas abertas de financeiro, porque todo negócio tem torneira aberta, você tem que olhar para essas torneiras. Então você passa a olhar o negócio não mais como aquela pessoa que tá todo o tempo suando e tal no operacional. Você passa a olhar um negócio mais estratégico. Mas Legal. tá aí o pulo do gato, porque você não basta ser só estratégico. Eu faço operacional de vez em quando. Quando eu estou na feira comprando insumos para as unidades, eu tô fazendo uma atividade operacional, eu tô suando a camisa. Mas eu vou lá, eu faço operação, mas eu volto, eu vou pro escritório, eu vou fechar negócio com marketing, eu vou fechar parcerias. Então você volta pro estratégico. Então o fato de você ser empresária não inibe você de ser uma pessoa também do operacional. Então, e Legal. essa jogada é interessante. Eu mesma, apesar de ter uma equipe incrível, de vez em quando estou aqui, atendo cliente, falo com o cliente. Se eu precisar limpar a mesa, eu limpo, não tem problema nenhum. Legal. Se eu precisar ajudar cliente de alguma forma, eu ajudo. Não tenho essa não, Fernanda. Eu sou do campo mesmo. Na correria mesmo. É. E deixa eu te perguntar, nesses 5 anos, quando foi o momento que você fez essa transição, que você se sentiu preparada pra fazer? Você falou que é gradual, que você vai pegando confiança e tal. Quando deu... a gente... Tá bom, foi filho de pandemia, então a gente sofreu um pouco mais ali no início. Mas quando deu 1 ano e 6 meses, mais ou menos, tá boa, foi quando eu tive esse primeiro impacto. Eu já tinha uma liderança no atendimento, eu tinha uma liderança dentro da cozinha, eu consegui fazer uma viagem de 7 dias para João Pessoa. Legal. E aí isso me deu uma sacada. Velho, se o Tá Boa rodou, faturou, todo mundo atendeu. Continua outra vez, normal. continua normal. Legal. Então eu consigo ir para outras atividades, deixar a minha equipe trabalhando em outras, para mim conseguir ser mais estratégico. E aí, claro, aí foi quando eu disse, quando sobrou esse mais tempo, não é mais tempo, é o momento que você tem para você ir para um estudo, e para você ir para um curso desse de imersão que é importante, é você ter tempo para conversar com outros empresários, aí você volta para dentro da empresa, ou cabeça tá com mil insights, você vai e começa a aplicar aquilo que é prioridade, que tem muita coisa também, não dá para aplicar tudo de uma vez só. Então você escolhe ali o que vai me dar mais resultado, e empresa, o resultado ele é financeiro. Eu vou trabalhar pessoas, mas se no fundo vai ter resultado financeiro, então não tá certo. Então, às vezes, as pessoas perdem um pouco do timer.
olhando ou só para pessoas ou só faturamento. E não pode ser assim. Tem que olhar os dois juntos, porque se você não trabalhar bem com pessoas, seu faturamento não cresce. E se você olhar só para o faturamento como principal, e ele tem que ser consequência. Faturamento é consequência de um trabalho gigantesco de backstage. Caraca, que interessante. Então você tem que ter essa jogada. Então eu fui percebendo isso nessa primeira viagem. E depois eu fui melhorando isso. Melhorei o organograma. Puxei o Sebrae junto comigo de novo. Depois do Projeto Ali, a gente fez um outro projeto chamado Alimentação Fora do Lar, que era um processo estratégico para dentro de restaurantes. Foi incrível. Mas ela trabalhou com a gente de forma muito brilhante. E aí você vai trazendo mais estratégia. Quanto mais estratégia, conhecimento de negócio você traz, mais fácil fica de vocês se tornando essa empresária. Ah, entendi. Aí eu digo assim, quando foi que eu me vi como empresária, eu acho que depois da segunda unidade, não tem muito tempo, caminhada de 5 anos, a unidade foi construída ali com 4 anos de Taboa. Que é essa aqui? Essa aqui. Uhum. Então depois dessa aqui eu consegui já fazer bastante viagens, eu gosto muito de viajar. Legal. Eu não tenho filho, gente, então eu viajo. É isso que eu faço da minha vida. Seus filhos são aqui, as unidades. Meus filhos são as unidades, exatamente. E aí, aqui eu percebi que quanto mais você aplica o que você aprende, mais solto você vai ficando dos processos que são operacionais. Isso quer dizer que não tem estratégia? Não, mas a coordenadora trabalha com estratégia, o supervisor trabalha com estratégias, os líderes de cozinha vão pegando essa visão estratégica também. Trabalho massivamente pessoas têm que ser treinadas, as pessoas precisam de feedback, as pessoas querem evoluir tanto quanto você. As pessoas esquecem isso, que o teu colaborador, ele quer crescer tanto quanto você. Então, se você quer crescer, então, que curso, qual a conquista pessoal dessa pessoa, aí você vai fazer desse grande game, que é um jogo gigantesco, isso, de uma forma inteligente, de uma forma que você vai fazendo com que as pessoas entendam o propósito tá bom, o propósito tá bom se torna maior do que todos nós, e você não precisa ficar todo o tempo lembrando pequenas coisas. Então isso é estratégia de negócio. Sim. Quando veio o Taboa Seringal, eu acho que quando veio esse start, assim, não, agora eu sou empresária, eu tenho 2 unidades, eu tenho 25 pessoas trabalhando, eu tô viajando ainda assim, tem gente que tá rolando, tá acontecendo. Legal. E engraçado, eu até brinco com eles, que toda vez que eu me ausento e volto, normalmente eles batem recorde de faturamento. Tem que viajar mais. Mas eu falei pra eles, gente, eu vou assumir mais porque eles são muito bons, eles vestem isso como desafio. Então eu acho que isso é muito legal dentro do processo empresarial. Você se ver como empreendedor, mas em determinado momento você também se ver como empresário e ser, né? E ser empresária. Olhar para números, cuidar do seu financeiro, cuidar de pessoas, cuidar de estratégias. E de vez em quando eu volto lá, eu sou empreendedora. Quando você me encontra na feira, tem amigos que me encontram na feira, que eu tô lá suada, sem maquiagem, que eu tô toda assim. É quando eu tô sendo empreendedora, que eu tô vendo lá no campo o que tá acontecendo, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Aí você volta e ser empresária de novo e vai fazendo esse jogo. Legal demais. Teve uma coisa que você falou também que eu achei muito legal, que é eles sabem o propósito. E eu queria perguntar pra você de propósito. Sim, olha que legal. Qual que é o propósito que você vê pra Taboa e como é que você consegue passar isso pros seus colaboradores realmente vestirem a camisa? Olha que legal. Quando eu estava no início Essa é uma pergunta muito legal, Fernanda. Até agora, de todo esse processo de entrevista que eu passei, nunca ninguém me fez essa pergunta. Legal. E ela é super importante, galera, porque mudou... Só não pode rolar sem conta essas perguntas. É verdade. Muito bom, muito bom. Quando a gente começou a formatar a ideia da Taboa, o Sebrae entrou junto. Projeto Ali, um projeto de inovação e empreendedorismo. Eu digo a todos que estão nos assistindo, cara, vá lá, procure o Projeto Ali. Se você for empreendedor, então, tá com a ideia do negócio, mas minha ideia já tá rodando. Vai lá assim mesmo. Projeto Ali, projeto de inovação e empreendedorismo. E lá, nos primeiros momentos, a gente entendeu o que o Taboa Peixaria seria. Que nós seríamos não só uma peixaria, não somos uma peixaria. O nosso propósito maior é dignificar a cultura do norte, a cultura cabocla, Legal. num lugar simples e aconchegante, onde as pessoas possam se sentir em casa na nossa casa. Legal. Se você olhar esse nosso propósito, ele fala de tanta coisa, ele fala como nossa cultura é única,
Ele dúvida. fala como a gente tem orgulho de ser caboquinho. Isso é muito legal. Ver minha equipe assim, eu tenho orgulho de ser caboquinho. Eu acho isso muito show legal. de bola. Fala também de um sentimento, fazer com que as pessoas se sintam em casa na nossa casa. Às vezes Caramba, é que isso, legal. né? Quando a pessoa sai de casa, que vai gastar o seu suado dinheiro pra comer no restaurante, ou talvez não tão suado assim, mas ele quer ser acolhido, ele quer ser bem atendido, ele quer uma comida bonita. Antes de gostosa, ele quer ver uma comida bonita, É verdade. finalizada. Então, assim, com pessoas felizes ao seu redor. Então, fazer com que as pessoas se sintam em casa. Pô, que bacana. Então, isso pra gente foi muito forte desde o início. Somos filhos de pandemia, então a gente tinha em mente que a pessoa que saísse de casa, ela podia ter perdido algum amigo, algum familiar. E a gente pensava assim, cara, essa pessoa, quando entrar no Tabu, ela precisa sentir duas coisas: segurança e aconchego. Que legal. Então, segurança na máscara, distanciamento, pia logo na entrada. E aconchego era como com máscara? Sorriso nos olhos, É. porque os olhos também sorriem, Com né? certeza. Então a gente fazia essa brincadeira de uma brincadeira séria, né? De fazer com que as pessoas se sentissem acolhidas na nossa casa. Legal. E isso vai norteando todas as nossas decisões. Pera lá, essa decisão aqui, ela tá indo a favor da nossa decisão ou não? E isso vai para decisões maiores. Por exemplo, Fernando, pessoas já me ofereceram sociedade para restaurante no Vieira Alves, que é um polo gastronômico, né? Mas aí, no Vieira Alves, eu seria simples, eu seria aconchegante, eu conseguiria trazer essa sensação de aconchego para o cliente? As minhas respostas, quando eu analisei essa proposta de sociedade, foram não. Então, se não tá ligado à proposta boa, por que Caramba, eu que vou? maneiro. Eu vou por causa de status? Não faz sentido para mim. Deve fazer sentido para algumas pessoas, mas para mim, status, fazer algo por status não faz tanto sentido. Então, olha só como um propósito ele consegue nortear todas as nossas decisões. Então, sempre que você for, eu vou uma ideação, a minha ideia de negócio é essa. Então, defina a missão do seu negócio. Hoje a missão do Taboa é se tornar a peixaria mais lembrada de Manaus. Que legal. A gente tem ouvido muito isso. Se você for a Manaus, você tem que ir no Taboa. E eu quero que as pessoas reforcem isso, que a gente reforce isso. E o propósito eu falei para você, e os valores da empresa são muito bem definidos. E os valores da empresa, elas norteiam aquilo que eu decido está de acordo com o Taboa ou não está de acordo. Caramba, que Quando eu maneiro. defino essas três bases, velho, aí você tem que fazer com que o seu coordenador entenda, porque ele vai tomar decisões de acordo com os valores, os propósitos, a missão tá boa. O supervisor também. Aí o líder de cozinha também. Aí quando você vê, você tem uma equipe onde o propósito é maior do que todo mundo. Que maneiro. Isso é muito louco, porque você não vai ver minha equipe levando a blusa do Taboa pra beira de bar. Porque ele sabe que aquela marca que a gente carrega com tanto orgulho tem um propósito maior, que é maior do que eu, é maior do que o supervisor, é maior do que todo mundo aqui. Então, e aí você vê nas entrelinhas como é que isso acontece, como é que as decisões da equipe são baseadas no propósito e valores da empresa. Aí quando você vê isso acontecendo, é alegria. Gente, Que legal. é fogos de artifício, entendeu? Porque maneiro é demais. super difícil fazer isso, é desafiadorzão. Mas as grandes empresas fazem isso. Como é que grandes empresas, o dono tá lá na Suíça, lá não sei onde, e as empresas deles estão rodando? Porque tem missões fortes, propósito forte, valores bem instaurados dentro da empresa. Então isso nos ajuda pra caramba. Caramba, maneiríssimo. E tá ouvindo isso de você é uma aula pra mim, assim. A gente tá num momento obrigada. Pessoa que Uma acompanha a aula. gente tá num momento de reposicionamento do podcast e tal. A gente até conversou um pouco. Sim. E, pô, muito Verdade. legal isso da gente deixar muito bem estabelecido isso de valores, o propósito, pra toda a equipe estar numa sinergia. Eu achei isso incrível, É. de verdade. Eu sempre falo, Fernando, que cada pessoa da equipe é um mundo. Porque cada um tem sua vivência, sua criação e tal. E a pergunta pra mim sempre foi, como fazer 25 mundos, que a minha equipe hoje é 25 pessoas, rodarem sobre o mesmo propósito, rodarem Maneiro. sobre uma mesma ideia. Então, quando você tem bem instaurados na empresa, visão, missão, valores, não aquele visão, missão, valores que a pessoa só cola na parede e não vive aquilo. É. Você tem que viver nas suas decisões. A sua equipe tem que perceber que você valoriza de verdade a missão, que você toma decisões de acordo com aquilo. Porque o resultado da sua empresa é você. Não adianta você dizer, minha empresa não tá indo bem porque fulano sabe trabalhar. Né?
O resultado da sua empresa é baseado nas suas atitudes, a forma que você vê seu negócio, a forma que você lida com o seu negócio e Isso tal. é Então, muito tem culpa de autorresponsabilidade, ninguém, não. né? Muito pra caramba. Porque aqui Que a é gente fácil vê olhar muito, externamente, né? E tirar da gente, né? Nossa, eu uso cada besteira. Aí eu Sério? fico assim, gente, assim, nesse grupo, tem bastante, eu participo de alguns grupos de empresário e é muito comum você ver empresários colocando a culpa do resultado do seu negócio no fulano. Ai, no fulano que não quer trabalhar. Ai, no fulano que me roubou. Ai, o fulano. Ai, por isso que meu negócio... Então, caixa baixa, né? Mas você fez mesmo uma boa gestão financeira? Você realmente contratou bem? Você explicou para o seu funcionário novo lá qual é os valores da empresa que você não aceita que ele fuja? Treinou e tal. Olha, até hoje, quando a gente contrata alguém aqui, passa primeiro pelos supervisores e tal. Quando os supervisores dizem assim, Nai, vamos contratar. Que eles falam, Nai, vamos contratar. Então tá bom, manda pra cá que eu quero bater um papo com a pessoa. Que legal. Eu sento, a Adriana é uma recente, tá aqui com a gente. Aí ontem ela estava lá comigo. Eu falei, não, vamos sentar e vamos conversar. Vai contratar? Vamos, beleza. O supervisor decidiu? Beleza, eu já confio nele. Mas deixa eu bater um papo aqui com a Adriana pra ela entrar no esquema da empresa, entender o que ela pode, o que ela não pode e tal. Um papo de 30 minutos com Legal. gente nova que entra na equipe faz uma diferença gigantesca. Que é uma coisa que os grandes empresários, eles normalmente sabem, têm disso, né? Ah, deixa lá que fulano resolve. Ah, esse supervisor já aceitou, então deixa lá. Mas algumas coisas, elas precisam que você bata um papo olho a olho. E às vezes a conversa nem é demorada, tipo papo desse de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então é importante. Instaurar a cultura da empresa é importantíssimo. É quando você consegue se ausentar cada vez mais e confiar que o trabalho realmente funciona. E sobre a cultura da empresa, quando que você percebeu que, caramba, tá rolando realmente a cultura da empresa, a galera tá muito sintonizada? Olha, quando eu percebi que a coordenação e os supervisores, eles estavam se comunicando na mesma língua que a minha. Caraca. Que as decisões deles seriam decisões que eu tomaria. Que a atitude da equipe seria a atitude que eu estaria fazendo. Cara, ou seja, Isso aconteceu é uma muito situação e aí você... Eles... Aí quando você viu, falou, caramba, seria exatamente o que eu faria, tipo isso. Caraca, que legal. Aí eu percebi, assim, que os frutos desse trabalho de gestão de cultura, ela é tão real ao ponto de te deixar mais confiante com a sua equipe. Acho que foi aí. Isso aconteceu já desde lá do Educandos, assim, com 2 anos e meio ali, já bem instaurada essa questão da cultura, treinamento em cima de treinamento, não se abstenham de treinamento. Ninguém vai melhor trabalhar treinamento de equipe melhor que você. Que legal. Se você for dono da empresa, se você está nesse momento ainda de crescimento, a minha equipe é pequena, ninguém lá do Sebrae ou de qualquer curso vai treinar a sua equipe tão bem quanto você. Ah, mas como é que eu vou treinar inteligência emocional? Não tô falando disso. Inteligência emocional chama um bom psicólogo, um coach, alguém para treinar isso. Mas eu falo assim, da história da empresa, ninguém vai contar melhor do que você. Ninguém? Propósito da empresa, ninguém vai ter a mesma força que você. Então, se você tá nisso, gasta um tempinho nisso. Vai fazer muita diferença. Legal. Fazer muita diferença. É muito legal isso de você falar da história da empresa, dos valores da empresa. Um assunto que eu me interesso, de bastidor também, que eu me interesso muito, até para melhorar meu conteúdo, é sobre branding. E um dos pilares do branding, até de um conteúdo de fora, que é o storytelling da empresa, né? A narrativa da empresa. Ela é muito importante. E eles falam que se todo mundo dessa empresa sabe da história da empresa, sabem do fundador da empresa, da pessoa, que o fundador é uma outra peça-chave de 7, né? Verdade. Se sabem, estão sintonizados com isso, para isso se transformar numa história que as outras pessoas contam e lembram, e que nem você falou de ser a peixaria mais lembrada, Sim, caramba, já é meio caminho andado, é né? verdade. E aí depois são detalhes de branding, cores e tal, pra fazer uma marca forte. Então isso aí já é metade do caminho, muito legal. A gente sempre veio, fui aprendendo brand cada vez trabalhando mais na conta boa. Eu acredito muito que se a gente alcançou o patamar que estamos alcançando agora em menos de 5 anos de trabalho, Legal. na área da gastronomia, que é extremamente desafiador, eu digo pra você, assim, foi baseado em muito brand de marca mesmo, storytelling, assim, pesado. Tudo tem uma base, tudo tem uma história que embasa todo o nosso trabalho, né? E o brand de marca, ele não tá só nas suas histórias, é onde você está também, né? Quem são os parceiros que você fecha? O parceiro, ele tá sendo fechado por visibilidade, porque ele tem um propósito, então o trabalho dele se alinha com o seu trabalho, faz legal. sentido pra mim. Então eu faço muito esse trabalho de fechar parcerias que
Faz um casamento com o que o Taboão defende. Também tem um trabalho de pulverização. Já vi várias vezes parceria com cantores, já coloquei a marca em blusas com letras amazônicas. Já fiz trabalho de bolsa com a logo do Taboão, com alguma orgulho de ser caboquinho, por exemplo. Que legal. Vamos fazer uma nova collab com a Balaio Baré, que também é nesse sentido. Então, o brand de marca é isso. Além da storytelling muito forte, você ser fiel àquilo. Não adianta só contar uma história muito bonita. E não viver aquilo, né? E não viver aquilo. Você tem que ser íntegro com a sua história, porque o público percebe, né, quando é uma história... que florearam ela, né? Então você tem que ser íntegro à sua história. E além disso, fazer bons parceiros, fazer boas caminhadas ali, encontrar pessoas que estão com você e fazem uma entrega absurda junto com você. Eu acho que isso dentro do storytelling, dentro do brand de marca, isso é muito forte. Posicionamento e marketing, você, mais do que eu, o Fernando, você vai falar muito bem. Mas é uma coisa ali que eu sempre prestei muita atenção, sempre dei muita atenção ao marketing. Eu respondo até hoje. Todas as respostas que eu recebo lá, a resposta não tá boa, eu respondo. Às vezes eu peço um help, né? Tem muita coisa pra responder. Mas a maioria ali no direct eu chamo, porque as pessoas, elas se conectam com pessoas. Concordo, né? Totalmente. As pessoas não se conectam com uma marca. Não é à toa. Aí o que eu vejo é empresário, eu não quero aparecer. Se o velho da van tá aparecendo e tá fazendo conteúdo, por que eu, que tô aqui no meio de campo, só na camisa, não vou aparecer? É verdade. Confesso pra você que eu já tive muita vergonha. Eu já dispensei muitas conversas, eu já fui mais inibida. Porque eu achava que as coisas iam misturar. Ai, poxa, mas eu sou reservada, eu não gosto de misturar meu pessoal. Mas se você leva o negócio a sério, empresa, minha vida pessoal, dá super certo. Põe sua cara pra jogo, conversa com o teu público, abre os stories. E uma coisa legal disso que você tá falando, ano passado a gente teve a oportunidade de falar com o Alfredo Soares do G4. E ele falou assim, sabe por que hoje as pessoas colocam a cara tapa na empresa e aparecem e tal? Aí eu, cara, interessante, por quê? Aí ele falou exatamente o que você falou. Porque pessoas se conectam com pessoas, para pessoas se conectarem com marcas. São anos e anos e anos, como por exemplo, uma Apple, você se conecta com ela, mas que antes de você se conectar com ela, você se conectou com o Steve Jobs antes. Então ele tava lá. É verdade. E segundo, porque se a pessoa se conecta contigo, se associando com a sua marca, é muito mais barato. Porque vai se conectar contigo, se for sua marca, sem ninguém, tu vai investir muito dinheiro, não vai atrair a atenção das pessoas, então tem que ser você. Aí eu, cara, que interessante. Aí ele deu o exemplo do João Adib. E, caraca, tá em tudo da CIMED, né? E não era assim sempre, né? É verdade. E isso que você falou, eu acho sensacional essa sacada. Olha, muito importante. olha que legal, você vê que grandes marcas estão aderindo ainda, como a Magalu. Sim. Você vê que quando você fala em Magalu, você nem lembra mais nem da logo da Magalu. Você lembra primeiro do rostinho daquela mulher que fala com a gente no chat. Então, porque isso é uma dinâmica, de fato, torna o marketing. E que mesmo barato. sendo um avatar, é uma pessoa, pô, entendeu? Ou se a gente pegar o McDonald's, que o fundador e tal não aparecia tanto, né? Mas tinha o palhaço. É verdade. Entendeu? Que é uma pessoa também, que é um personagem, a gente se conecta. É verdade. Mas e a gente lembra, né? Quando marca tal, você vai lembrar do palhaço. Total, Aí você fala Magalu, você lembra da assistentezinha lá virtual, que aqui, apesar de virtual, você lembra, né? Você e agora tá boa a Nayara. Legal. Acho assim, é uma coisa que eu tô me acostumando, mas assim, eu topo jogo. Isso que a gente tá falando, eu tô nem... pra mim também foi um pouco isso, porque a gente tava falando em off, antes do Pode Rolar, eu era militar, pedi demissão, virei empreendedor. A empresa cresceu muito e eu não consegui chegar no ponto de empresário porque a sua empresa surgiu na pandemia. E a nossa também, e foi máscara. Sim. E, pô, muita grana lá, depois parou e aí eu foquei no podcast. E meu foco foi o podcast. Sim. Não fui eu o foco foi o podcast. Então eu imaginava que as pessoas iam se conectar com o programa. Sim. Então eu focava muito no programa. E aí eu percebi que tudo estava melhorando quando eu estava focando em mim e o programa sendo uma extensão de mim, uma consequência de mim. Sim. E aí foi uma virada de chave pro programa. Faz todo sentido, faz todo sentido. Porque no fim as pessoas querem entender qual é a essência do programa. Mas aí antes qual é a essência do Fernando, né? O que ele quer mostrar, o que ele quer mostrar pro mundo. Ou às vezes até, por exemplo, a Nayara vai pra 10 podcasts. Sim. Beleza.
Qual que é a diferença dela estar no Pode Rolar ou dela estar no Flow? A pegada que o apresentador vai colocar. Se a pessoa se conecta comigo, ela vai preferir assistir o Pode Rolar. Se ela se conecta mais com o Igor, ela vai preferir assistir o Flow. Fiz uma comparação alto nível, né? Já pensou, né? Mas bora tipo, é isso, né? alto, bora pensar alto. É claro. Mayara, e agora, a gente ainda falando um pouquinho de empreendedorismo, eu queria te perguntar o seguinte. Qual foi o maior perrengue, a maior dificuldade, assim, que você passou que... Quando chegou, tu ficou, meu Deus. E quando passou, tu... Caramba. Olha, eu nem vou falar da pandemia, porque isso foi porrada pra todo... Foi lapada atrás de lapada, né? Porque foi Pode falar assim, Fernando? Pode, à vontade. Porque a gente teve ali a primeira onda e a gente veio ali 4 meses depois da primeira onda. Mas teve a segunda, né, que a gente não esperava, a falta de oxigênio na Amazônia. Mais forte ainda, tal, né? Que foi assim, fechei o tá bom, porque eu imaginava, tinham 4 mães de família trabalhando comigo na época. Eu falei, velho, se alguma mãe dessa morre, ou então não morre porque faltou oxigênio, eu nunca mais ia me perdoar na vida. Eu me senti culpada. Eu fiz outro empréstimo, mandei todo mundo pra casa durante um mês e a gente retornou depois. Mas eu acho que esse nem foi o pior, porque a gente já tinha passado por uma pandemia. Eu acho que o pior mesmo foi em setembro de 2021, que surgiu aqui na região eu não vou entrar em questões políticas, mas surgiu a questão da urina preta no Tambaqui. E eu tenho um vídeo disso nas stories do Taboa, que eu assim, rindo e chorando. Eu já nem saí de uma crise, eu já tô em outra. Assim, ninguém no Taboa educando. Assim, imagina, a gente já vinha ali crescendo e tal. Aí um belo dia aparece uma mesa. Aí você fica, que coisa estranha. E aí você percebe que é porque jornalisticamente se propagou muito a questão da urina preta, as pessoas ficaram com medo de consumir peixe. Mas era uma questão específica, era peixe de rio, de uma região tal, que não é o nosso caso e tal e tal. Só que o negócio já tinha se espalhado, o cliente não apareceu. Então eu acho, Fernanda, que a dor mais, assim, marcante pra mim foi essa da urina preta, porque eu não estava esperando. Eu não estava preparado para aquilo. Então, assim, foi uma porrada que eu levei, assim, e foi do dia pra noite. Tipo, um dia eu dormi, sabia de nada, no outro dia... Alguém me falou, mandou dentro da equipe, tu viu no jornal, saiu no Jornal Nacional, aí saiu no jornal daqui da região. Aí urina preta, nunca nem tinha passado por isso, porque eu não sou da área gastronômica, eu vim do distrito industrial. Caramba. Então a minha vivência não é gastronômica, eu nem tinha ouvido falar sobre urina preta. O que tá falando? Quando eu fui entender, comecei a mandar mensagem para amigo, pelo amor de Deus, vem almoçar no Taboa, tira fotos, não vai ter urina preta, me ajuda. Chamei minha peixeira, que eu tenho muito orgulho que eu tenho uma peixeira. Legal. A fornecedora do Taboa é uma mulher maravilhosa, Fernanda. Aí, Fernanda, bora fazer um vídeo juntos, assim, explicando pro cliente que a urina preta não é um peixe que traz, não vai ter risco e tal. Aí veio a Fernanda. Então, essa paulada de você... O que é exatamente a urina preta? É o peixe urinando preto, é isso? Não. Porque urina preta. Eu vou até explicar pro pessoal. Pronto, deixa eu explicar aqui, né? Quiser depois colocar no início. Beleza. A urina preta, ela é uma... Quando você come um determinado peixe que vem com determinado não sei o quê, que às vezes acontece, mas assim, depende do peixe, que região desse peixe e tal. Ele pode vir com uma doença que quando você consome, e depois de um dia você tá urinando mais escuro. Não é nem preto, é só mais escuro. Tipo uma rabdomiólise, um negócio assim. Eu acho que é isso o nome científico. É porque eu só conheci... No exército fala o tempo todo disso. Então deve ser. Então aí quando eu falo doença da urina preta, foi entendi. Se propagou, foi a urina preta. Isso assusta, né? A pessoa fala, urina preta, nem é tão isso. Fico pensando, cara, o peixe urina preta? Não, é assim, entendi. Mas não tem acontecido na região, pelo amor de Deus. Podem comer peixe, nossos peixes são de rio, mas não são de alagados, são quando peixes ficam represados. É uma história. Tipo peixe criado, aí é como se tivesse um vírus, eles ficam doentes. Isso, exatamente. Uma coisa que é importante que tu falou... Quando isso acontece, tem o controle da Anvisa, Devisa dos órgãos, eles já chegam juntos, já freiam a venda, tem todo um controle. Já resolve. Tem todo um controle do Ministério da Saúde em relação a isso. Aconteceu 3 casos em uma região longe pra caramba daqui. Isso que se propagou de uma forma muito forte, de uma forma errônea. Eu acho que o importante é sempre o contexto, né? Você vê como é a comunicação, né? Tem poderes e poderes. Tem poderes, eu acho que é importante pra todo comunicador, e eu levo isso muito a sério comigo no meu trabalho. Sim. Que se a gente vai falar alguma coisa, a gente tem que pesquisar muito, dar um contexto da situação.
pra não correr o risco de, como comunicador, e hoje todo mundo com o celular na mão é um comunicador, não passar uma fake news e prejudicar Verdade. negócios e pessoas que trabalham e tal, porque, por exemplo, se com certeza se essa notícia fosse dada com contexto, direitinho, não ia dar essa alarmada. É verdade. É importante dar uma alarmada, ok, pra pessoa saber, pra informar e tal. Mas não, meu Deus, ninguém mais come peixe. Porra, aí é demais, né? E foi desse jeito. Aí você imagina, você já acabou de sair de 2 ciclos da pandemia. Você tá tentando se recuperar. Aí você, né, começa o mês de setembro, que tem os feriadões de setembro que são importantíssimos para começa. Aí você começa o mês daquele jeito, então aquilo pra mim assim foi uma lapada. Eu não Do nada. Eu só acordei. Aí eu tenho esse vídeo no Instagram dessa boa. De vez em quando eu ainda volto porque eu acho muito engraçado. Porque eu tô aqui, ó, rindo assim, não acredito. E eu chorando. Eu nem saí de uma crise, gente. Eu já tô entrando em outra. Meus amigos, pelo amor de Deus, vamos comer. Caramba. Meu Deus. Ah, eu acho que foi essa, assim. Mas depois que passou, a gente usou estratégias, boas estratégias de marketing. Sobrevivemos. E aí, depois foi história, assim. Eu acho que esse foi um momento bem... Dentro da PCP, assim, um momento assim, que você não Desafiador esperava. mesmo. Com certeza foi esse, assim. Que pegou a gente desprevenido. E o que você pensa hoje, assim, você pensa pro futuro da Taboa? Ai, eu sou uma sonhadora, eu tenho vários projetos. Tem um projeto que eu tô muito com vontade de fazer, já tô com logo, já tô com estratégia junto com o Sebrae. Que legal. Vai se chamar Taboa Pescados, novidade, hein? Que bacana. E a gente vai trabalhar um segmento diferente. Eu não vou abrir muito jogo agora, porque eu sou daquela, deixa as coisas acontecerem e eu começo a falar. Legal. Mas tem outros projetos também, eu tenho vários sonhos. Eu sonho com outras operações, eu sonho com operações diferentes, eu tenho ido bastante em São Paulo, eu tenho visto muitos brands de marca, assim, interessantíssimo, como a Casa do Porco, que tem ali 5 casas, que nenhuma são iguais, são 5 casas diferentes. Legal. Eu acho isso muito interessante, porque gastronomia é um mundo de criatividade, e eu acho que a gente pode explorar a gastronomia regional de diversas formas. Com certeza. Então, assim, eu tô nessa inquietação. Já tem novidade, Fernando. Legal. Já, mas isso, não acredito, a galera foi pra ali, ó. Olha aí, caramba. É sério, eu tô muito feliz com a expectativa Legal. do que está por vir. Olha aí. E o que vem vai ser muito bom Pô, maneiro demais. pra sociedade manauara, pro nosso propósito de dignificar nossa cultura, de respeitar os povos originários, de contar uma história fidedigna. Acho que vai ser muito interessante. Poxa, Muito sensacional. interessante. Eu acho muito legal. Você falou, eu viajo, eu pego referências e tal. E uma das coisas que eu gosto muito de fazer, eu acho que hoje em dia é óbvio que a gente tem o nosso grande poder criativo, mas eu sou muito da transformação. Sim. Da gente pegar várias referências alinhadas com a gente, e só o fato da gente pegar as referências e colocar o nosso toque, a gente cria coisas sensacionais. É verdade. Sensacionais. É verdade. É só ativar um processo criativo. Nossa, o mundo, ele... tem aquele estado de nada se faz, tudo se copia. É um pouco por aí, mas não necessariamente assim. Na verdade, a gente vai lá e se inspira. A gente vê outros negócios. Só de tu botar a sua personalidade ali já é outra parada. Porque a nossa essência é única. Com certeza. O Pod tem a essência do Fernando. O Taboa tem a essência da Nayara. E os outros negócios também vão ter essências. Porque assim, a gente vai lá... Eu não fui uma pessoa frequentadora de restaurantes. Mas após ter o Taboa, eu comecei a frequentar restaurantes, né? Por quê? Por buscas de informação. Inspiração, né? Inspiração. Como é que um dos grandes do mercado, Picanha Mania, o cara que é uma empresa que eu admiro pelo padrão. Como é que a Picanha Mania mantém o padrão há 20 anos, de 30 anos de mercado, nem sei quanto tempo ele tem. Sei lá quantas unidades. E se você vai em qualquer unidade, é o mesmo padrão de comida, o arroz é o mesmo cheiro, a batata frita, você quebra lá, é igualzinho. Eu falo, gente, como é que eles conseguem isso? Padronizar de um E jeito, né? depois você vai em outras casas e você vai se perguntando, como é que eles fazem isso? Como é que ele trabalha a experiência da casa? Como é aquele ali que é muito bom no padrão? Como é que ele trabalha padrão na casa? Aquele Legal. ali que se destaca pela forma de apresentação no prato. O que ele faz? Então você vai pegando várias referências. São Paulo é riquíssimo em gastronomia. Eu gosto muito de São Paulo. Eu acho que é uma cidade que fervilha ideias. Aquela região... E é ideias que você foge do óbvio.
É que nem os tabus. Os tabus, eles fogem do óbvio. Fogem muito da rota de gastronomia manauara. Eu não tô no Vieira, não tô no Parque 10, não tô no Tarumã, no turismo. Eu tô onde? Eu tô no Educando e tô na Compensa. Com muito orgulho, viu? Eu não tenho vergonha disso, não. Então, porque a gente vai fugindo do óbvio, fazendo fora do óbvio. Eu acho que isso é muito importante. E muda toda a caminhada, muda todos os resultados. Legal. Se você é um empresário, diferente qual for o seu negócio, vá em São Paulo, faz uma viagem, vai em São Paulo, é importante. Pra quê, né? Meu irmão, só vá. Esses dias eu saí de São Paulo, eu tava na feira de FEICOM, Feira de Construção Civil. Aí a gente tava fazendo lá, vendo negócios, falando com grandes gerentes, com grandes marcas, uma marca que tem várias marcas, como é que é? Conversando sobre negócios diferentes, as dificuldades, elas se assemelham no empreendedorismo. Isso pra mim foi sair totalmente da caixa. O Joaci, que é um amigo querido que me levou, ele me tirou da caixa. Ele falou assim, vamos pra feira tal. Aí o que eu vou fazer lá? Vai comigo que a gente vai dar um show lá. Eu, tá bom. Cara, e não foi mesmo, Fernando? Importantíssimo. Fui lá, me diverti, conheci negócios pra caramba, conheci gestores gigantescos. Conversei com gestores internacionais, nacionais, gestores regionais. E perguntando sobre negócio, sobre lucratividade. E a galera fala, viu? Esse negócio, eu não vou falar Abre o jogo mesmo. Lá eu não quero nem saber, abre o jogo mesmo, assim, ó, tá aqui, ó, é isso aqui. Legal. Aí eu até saí da feira lá com o Joaci, né, da feira da construção, e o Joaci, e aí, como é que foi? Cara, riquíssimo. Ninguém tem pudor em falar sobre números, sobre lucratividade, sobre nada. Legal. E isso pra mim, como empresária, foi muito enriquecedor. Então, se você tem essa oportunidade de visitar os locais, cara, só vá. Não tenha medo, não. Caraca, que irado. E saia da caixa, tem que sair da fora da caixa. Então, quando eu vou em São Paulo, eu viajo boates que normalmente eu não visitaria, mas eu visito, que eu acho interessante, eu acho legal. Eu converso com pessoas diversas, eu me amarro nisso. Eu fico ali pela região da República, que é aquele centro antigo, que é uma coisa que me apetece, que eu curto. Eu como em lugares diferentes, eu como um lugar assim, bonito, mas eu vou também ali naquela esquinazinha que serve um negócio diferente, mas é só uma portinha, eu vou mesmo. É tudo um enriquecimento cultural, né? Tudo. E aí do nada a gente. O nosso cérebro ele é curioso, né? A gente vai pegando experiência, e do nada surge uma ideia. Aí que se a gente vai ver, tava nosso subconsciente só conectando os pontinhos e subiu pra gente, né? Isso que é legal. Eu acho que esse seu lifestyle de realmente buscar experiências pra transformar em coisas concretas, às vezes nem com o objetivo de criar. É verdade. Mas acaba criando, né? Exato. Isso é muito maneiro. E, cara, às vezes você pode dizer, não, mas eu tô sem grana e tal. Mano, eu entendo, assim, no início, realmente, você não tem grana pra viajar, você tá apertado, você tá fazendo o negócio acontecer. Mas dá um apertinho, pega uma promo, às vezes a gente ainda consegue promoção de R$800 de volta, R$700 de volta. Pede do teu amigo pontos. Eu fiz isso. Mano, dá uns pontos aí que eu preciso casar. E se planejar ainda para final do ano que vem, é bem mais barato. O importante é você ir. Vá pra uma feira do seu negócio, vá pra uma feira com seu amigo, vá pra algum lugar diferente, faça uma coisa que você nunca fez. Viaje. Eu não tenho com quem ir. Vá sozinha. Você é adulta, tem Maps, tem internet, tem tradutor. Tem tradutor. Só vai. Que às vezes as pessoas ficam com tanto medo, né? Aí arranja desculpa do dinheiro, arranja desculpa do não sei viajar sozinha, aí não sei comprar passagem sozinha. É só querer. É só medo. É só querer, Às vezes é só medo. Só enfrenta o teu medo. Que o negócio flui bem. Show de bola, Nayara. Né? Mais uma vez, falando contigo aqui, é só ouro. Obrigado demais. Eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu acho que disseminar conhecimentos e vivências é uma coisa muito importante. Eu tive um Horácio na minha vida. O Horácio foi um cara que foi na faculdade contar a história de empresa dele e tal. Ele é um empresário daqui, de Manaus. E eu achei riquíssimo, enriquecedor demais. E aí o Horácio, ele nem deve saber que eu existo na vida, que eu era só uma aluna da pós-graduação. Mas ele impactou a minha vida. Aí eu toda vez que eu tô aqui compartilhando conhecimento, eu penso, gente, eu espero ser um Horácio na vida de alguém. Tá sendo, com certeza. Que ajude. Interessante esse tema, eu quero ser um Horácio. Um Horácio aí na vida de alguém, que o Horácio me ajudou pra caramba. E eu acho que faz parte a gente aprender e compartilhar. Então foi um prazer. Show de bola. A gente se encontrou eu que agradeço. Foi massa. Não, foi muito legal. Só vacilamos no áudio, mas agora, ó. Pessoal, dá uma nota no áudio aqui agora, de verdade. 0 a 10, por favor. 10, né? Não, agora, pelo amor de Deus. Agora muito tem que tá bom. Mas show de... E uma coisa assim que
eu não tenho problema nenhum. Eu podia nem falar, mas eu aprendi que a gente abrindo o jogo falando que nem você fez hoje, que nem você fez no Sebrae, isso mostra quem a gente é, mostra até um pouco da nossa fragilidade e a gente abre o jogo. Eu podia não ter falado nada do áudio e tá fazendo episódio aqui contigo, mas eu falo pra galera saber também que tá vendo um vídeo bonitinho no YouTube e tal, mas a gente tem os nossos perrengues também. Nem tudo é perfeito, né, Fernanda? E eu não tenho problema nenhum em admitir, querer melhorar e, pô, entrei em contato contigo, tava até com vergonha, assim, falei, caraca, velho, Como é que eu vou o áudio explicar ficou isso, ruim. né? Mas deu certo e muito obrigado. Nada, eu que agradeço. Desejo aos negócios que estão assistindo muito sucesso, muita coerência no trabalho de vocês. E, cara, às vezes é só persistência. Cara, errei aqui, você faz de novo, você vai lá, cuida bem do seu nome, porque uma hora você vai precisar de captação no mercado, então seu nome É tem importante. que estar limpinho. Já fiz várias captações no mercado. Até hoje eu trabalho sem sócios por uma decisão pessoal. Mas aí, já que eu não tenho sócio, então eu tenho que ter dinheiro limpo no mercado. É Então verdade. faça isso, seja coerente no seu trabalho, muito honesto, integridade. Não faça escolhas ruins pro seu negócio, porque às vezes uma decisão pode te levar pro buraco. É verdade. Então é isso, eu acho que é consistência, viu? Acho que o trabalho é consistência e dá muito certo, Fernanda. Excelente, show de bola. Obrigada. Obrigado, viu? Nayara. Arrasou. Galera, daqui a alguns segundos, a gente vai ter mais uma entrevistada. Então, se vocês quiserem, A minha sócia, Vê? quase sócia, né? Quase sócia. Maiara, É Maiara, que eu sou Nayara e ela é Maiara. eu fiquei com medo. Na verdade, quando eu entrevistei ela, foi logo em seguida depois de você, Aham. eu não falei o nome dela porque eu fiquei na dúvida. Porque eu tinha recente entrevistado, Nayara. Aí logo em seguida chegou a Maiara. Aí eu, caraca. Aí depois eu fiquei pensando, será que eu chamei a Nayara de Maiara? Enfim, acontece. Acontece, mas é a minha sogra, empresária incrível, a história dela é incrível também, vale muito a pena. A gente vai também ficar lá. aí uns segundinhos e ver a história da Maiara e tudo que eles já fizeram, que é muito interessante. Legal demais. Galera, fica aqui. Daqui a pouco tem mais. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, dá o joinha e manda para um amigo, para uma amiga que precisa conhecer essa história. Perfeito. Valeu. Arrasou. E aí, pode rolar, pode ou não pode? Fala pessoal, continuando esse episódio bacana demais, a gente tá aqui com a Maiara, da Marcante, galera. Ela que também fez uma palestra só dela lá no Sebrae delas. E eu não tenho problema nenhum em admitir meus bastidores, a gente teve um probleminha no áudio lá. Pô, fiquei até meio sem graça em mandar mensagem, mas ela foi super de boa comigo, a Nayara também. E agora a gente vai bater um papo de empreendedorismo feminino, da marca dela, de posicionamento. Mais uma vez, é a mulherada dando ouro pra vocês do empreendedorismo. E só antes de te apresentar mesmo, a gente começar o papo, eu quero lembrar, pessoal, que aqui em cima e no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, tem um link que vai direto para a inscrição para a Semana do MEI do Sebrae. Dia 29 vai ter um evento sensacional que vai ter um talk com várias pessoas bacanas, entre elas a Isabelle Nogueira, que é o nosso próximo episódio do Pode Rolar com a Isabelle, e com o Ciro Bottini, que é o do Shoptime, voz inesquecível, palestra dele Vender, Vender, Vender. Não percam, aqui embaixo no link e aqui no QR Code. Show de bola. Esse eu vou, hein? Vender, Vai? vender, vender é comigo. Pois é. E é legal, né, que eles realmente... Esses eventos do Sebrae são sensacionais, né? Excelente. Entregam ouro. E você mesma Muito! foi uma que entregou ouro, né? Literalmente, né? Quase ouro. Muito, fiquei feliz da participação. Bem-vinda. Agora- Obrigada. De Pode Rolar, Pode Rolou agora. Vamos lá. Amém. O áudio tá bom, né, amor? Aí, excelente. E aí, Maiara, conta um pouquinho pra mim de como é que foi a sua experiência lá no evento do Sebrae e se você sentiu que, após a sua palestra, teve algum resultado positivo pra você Tá. e pras mulheres que assistiram o que você falou. Bom, primeiro, feliz de estar aqui. Obrigado pelo Oh, valeu. convite. A presença de vocês aqui na Marcante. Fiquei lisonjeada e feliz. É um assunto que eu domino, que eu gosto. Legal. E que faz parte desde a minha existência, eu digo, né? E o evento foi maravilhoso, foi enriquecedor para mim como profissional e para mim pessoalmente, porque eu tive a oportunidade de ter o contato lá com a mulherada, que eu nem esperava que falasse, já te conheço, já assisti você, já conheço sua marca. Então isso foi bem gratificante, eu comentei lá, e aqui eu comento também, foi um dos momentos mais especiais, porque eu não tinha tido ainda a oportunidade de estar com tantas mulheres Legal. que empreendem e que é um assunto realmente que eu gosto de abordar. Então foi muito engrandecedor,
e a troca de experiências com elas também. Eu tinha uma horinha ali que eu queria ter falado mais e mais. Legal. Porque depois a gente começa a se soltar e quer realmente trazer o público para si, para entender as dores, compartilhar das dores, né, que a gente vive diariamente no empreendedorismo. Mas foi bem gratificante e foi um convite que eu abracei. Né? Eu tive o convite em janeiro e o evento foi só em março, então eu tive esse momento para me preparar. E pós-evento, melhor ainda, porque aí eu tive a oportunidade de falar com algumas ali, trocar alguma ideia, trocar contato e escutá-las e trazer isso também em benefício da marca, porque a Marcante agregou na vida delas como empreendedoras. Ela já tem lá os seus nichos e acabou que agregou Marcante, Semijoia e tudo fluiu muito bem. E feliz. Pô, legal demais. E além de ter feito, né, a palestra, batido um papo com a galera que tava lá, ainda tinha um stand de vocês. Isso achei muito maneiro. Sim, a gente colocou lá um espaço, eu chamei lá de Espaço Marcante, para trazer um pouco mais dessa identidade da marca, apesar de que tinham bastante mulheres que já nos conheciam, mas claro, a gente tem também um grande caminho aí para trilhar, de muitas que não conhecem. Então isso só intensificou a marca, aquilo que eu coloquei no palco. Então eu tava lá com uma equipe pequena, mas que trouxe mesmo a intenção da marca. Legal. E elas aproveitaram lá o espaço, adquiriram as peças. Sim. Foi maravilhoso. Pô, legal demais. Você falou um pouco de os perrengues do empreendedor. Sim. Agora, eu queria que você falasse pra mim dos perrengues de maneira geral que você vê que o empreendedor tem. Aí depois, os perrengues que você vê que as mulheres empreendedoras têm ou podem ter. Tá. E por último, eu vou te lembrando, tá? Tá. E por último, o seu maior perrengue como empreendedora. Ui! Ó, primeiro geral, aí depois geral. Mulheres e depois você. Tá, vamos lá. Bom, são muitos, né? Assim, a gente falar de forma categórica, assim, a gente realmente enfrenta grandes desafios. Perrengue, assim, de maneira geral, é saber dançar conforme a música na oscilação do comércio. Entendi. Eu acredito que esse seja um dos fatores mais desafiadores, porque a gente já está falando de comércio, a gente é produto e serviço, né? Muito mais produto, é a venda do produto, onde a maioria das empreendedoras que estavam lá, inclusive no Sebrae, trabalham. Tinham lá algumas que prestam serviço, mas a maioria era de produto. Então, entender as oscilações do mercado é bem desafiador, porque você precisa, de fato, se reinventar todos os dias. É verdade. Né? Você precisa trazer algo diferente, algo inovador, algo que prenda a atenção, principalmente nessa ascensão de rede social. E tudo é sobre chamar a atenção de alguma forma. Tudo. Então, se você realmente não está bem posicionado, se você não tem um produto, mesmo que esse produto ele já esteja, de certa forma, saturado, mas se ele não tenha algo que agregue ao cliente, isso certamente vai fazer você ter muito mais desafios. Então, eu acredito que entender sobre o mercado e trazer essa rotatividade também da sua experiência, da sua dinâmica, para que você mude aquilo que de repente não está dando certo, realmente dance conforme a música, é bem desafiador. Achei muito legal que você falou, todas as vezes que você falou de o mercado, você quis fazer uma referência ao cliente. Sim. De você entender o que ele quer e fazer o que ele quer, né? Sim, legal. Sim. Aqui a gente vive isso de forma diária com as empreendedoras, né? Porque a Marcante é uma marca que fornece para as empreendedoras para que elas possam ganhar dinheiro com o cliente delas, mas entender o que o cliente delas espera é muito mais sobre essa troca da marca, da Marcante com a revendedora. Então a gente tem que estar muito alinhado, né? E acredito que o perrengue que elas possam estar passando, né, no empreendedorismo feminino, é basicamente unir o seu estilo, a sua personalidade com o seu produto. Eu sinto que isso está cada vez mais necessitando que a gente realmente vista a camisa. Antigamente, num tempo não muito distante, as marcas trabalhavam e continuam, claro, trabalhando com muitos influenciadores. O que eu acho louvável, eu acho que muitas marcas se destacaram com esses influenciadores. Mas eu acredito que pós-pandemia, até um pouco depois, as marcas elas vêm se destacando quando o próprio CEO, ou um líder, ou aquela pessoa que veste realmente a camisa da empresa, que não seja o dono, que às vezes não quer de fato aparecer,
Mas é muito importante que aquele líder, aquele gestor, ele esteja focado no seu negócio. Então, Sensacional. um desafio que eu vejo muito, ainda assim, são as empreendedoras quererem ter sucesso, mas serem ainda muito mecânicas. Entendi. Muito peguei, vendi, entreguei, não trazer a personalidade para o seu negócio, que é realmente importantíssimo. Sensacional isso que você falou. E, pessoal, vocês que estão assistindo, só tá dando check, porque isso que você falou agora de o empreendedor, o empresário, ele colocar a sua personalidade Sim. e lógico que até ele aparecer é um processo, é um processo até de autoconhecimento para adquirir uma autoconfiança e treinamento também, né? Sim, sim. De maneira geral, é o que todo mundo fala, que é o que dá certo. Sim. E a gente vê o pessoal que está dando certo falando para fazer isso. E Sim. óbvio que todo mundo tem a sua dificuldade. Eu também, quando eu lancei o Pode Rolar, Sim. o foco era o programa, não era eu. Quando mudou e o foco virei eu e o Pode Rolar ser uma consequência minha, o programa cresceu muito mais. Exato. Entende? Então, é uma sacada que, cara, pessoal que acompanha o Pode Rolar e não tá considerando treinar a rede social, pegar o celular, fazer um videozinho, uma fotozinha, que seja, e não, nem postar, só pra ver e pra Sim. futuramente começar a fazer, tá indo na contramão do que dá certo e que dizem até que fica mais barato divulgar a sua marca e tal Sim. quando é uma pessoa na frente do que a marca pela marca. Sim, na verdade, Fernando, eu até saliento aqui a tua fala, porque a gente já escutou muito isso, mas uma coisa é você escutar, outra coisa é você pôr na prática. As pessoas se conectam com pessoas. Totalmente. Então, elas precisam entender, elas querem cada vez mais isso. A gente, quando, por exemplo, o marketing cria aqui um trabalho para mostrar como que a consultora faz no off para o preparativo para atender o seu cliente, por bastidor. exemplo. Dá muito mais resultado Com certeza. do que trazer só que quer comprar esse brinco, por exemplo, né? Um vídeo só da joia. Então certeza. a gente precisa trazer essa nossa personalidade, as pessoas se identificarem. É claro que a gente não vai agradar a todos. E a gente nem quer isso. Eu, pelo menos, não faz sentido pro meu eu. Mas eu tô assim, frente a frente com a Marcante, com essa cara, Legal. há alguns bons anos, mais de 10 anos, acho que 12 anos mais ou menos, trazendo. E eu assisto os vídeos lá do passado, eu vejo essa evolução, sabe? O meu bordão é sempre Bom Dia Marcante. Eu vejo o meu Bom Dia Marcante com 20 e poucos anos e agora é diferente. Mas eu comecei. Eu pus a cara. Quando tu vê seus primeiros vídeos, tu tem uma, tipo, de leve, assim, Eu não quero uma nem vergonhazinha ali. Então tem. assistir. Eu falo, gente, mas pra trazer esse desenvolvimento da Marcante hoje, teve que começar lá Tem que atrás. começar. Eu Então- perguntei porque quando eu vejo o primeiro episódio do Pode Rolar, Aham. eu fico com uma vergonha alheia, assim, sabe? Porque Como eu é que sempre eu fiz julguei que eu isso? falei bem, eu sempre falei bem em público, só que eu era militar, então tinha um pouco daquela entonação que o pessoal brinca, que até parecia do ex-presidente, o jeito que eu falava. Sim, E era o jeito que eu sabia falar em público, sim. né? Aí eu fui melhorando, evoluindo, e hoje eu consigo me assistir de boaça, até gosto, mas... Caraca, quando eu ponho lá episódio 0 do Pode Rolar, episódio 1, pelo menos eu comecei em algum momento, Com né? certeza. E eu queria só pontuar o seguinte, que você perguntou sobre uns perrengues também. Sim. O que eu percebo muito O perrengue seu ou da geral? empreendedora. Ah, tá. Da empreendedora de uma maneira geral. Mas o que eu percebo muito é que elas podem estar se perguntando, mas é fácil falar, é muito difícil, eu não consigo me comunicar, pra mim é difícil, porque eu tenho isso pra fazer, isso pra fazer, isso pra fazer. É claro que a gente entende e sabe a rotina exaustiva da Certeza. grande maioria das empreendedoras, minha inclusive. Porém, existe algo muito desafiador, mas que é muito compensador, que é o fato de você não procrastinar e principalmente não ficar colocando problemas. E eu sou, assim, pessoalmente falando, eu sou uma pessoa muito de resolver problemas. Uhum. Não gosto de ficar ali pontuando a dificuldade. Então elas pensam muito sobre isso. Mas eu não sei falar. Porque eu não tenho um celular bom pra tirar foto. Porque eu não vendo mais, porque... Sabe, é muito cheio de porquês e a ação é pouca. Eu Entendi. vejo isso aqui diariamente. A gente tenta, como pode, ajudar, auxiliar. Nas nossas palestras, nas palestras focadas só para empreendedora marcante, é um ponto que eu bato muito. Mas eu percebo isso. Eu percebo a falta de iniciativa, mesmo sabendo o que tem que ser feito. Entendi. E mesmo, não só eu, como a grande maioria das pessoas, e oportunidade de rede social, de cursos free, enfim, uma série de Verdade. oportunidades, mas ainda assim
é muito retraído o público, a empreendedora que ela não quer evoluir. Entendi. Ela até quer, mas ela não Ela consegue. sabe que precisa. Ela sabe muito que precisa, mas ela não é nem que ela não consegue, ela fica colocando tantas limitações que paralisa. Então, eu sonho com um dia de todas, a grande maioria, virar uma chavinha, Legal. que é uma chave muito prática e fácil para que elas possam evoluir. Eu sonho com isso. Eu acho que eu tenho uma teoria do que faz a pessoa decidir começar a criar conteúdo do que faz ela não criar conteúdo. Qual é? Eu acho que tem que desenvolver duas coisas, e a principal delas talvez seja a parte mais difícil, que é a primeira, que é... Eu vou te falar as origens, mas eu vou te falar o que passa na cabeça de muita gente. Tá. De muita gente que eu conversei que também tinha potencial, não criava, alguns até criaram. Muita gente não cria por vergonha, por medo do que vão falar Sim. e tal. E na minha percepção, para você resolver isso, o primeiro passo, que para mim é o mais importante, é autoconhecimento, é você se conhecer. Porque se você se conhece, você desenvolve o segundo mais importante, que é a autoconfiança. Exato. Você sabe quem você é. Tu sabe que se tu postar um videozinho e alguém te criticar, tu sabe, pô, eu não sou isso. Por que Sim. tá vindo isso? Sim. Aí tu entende que a crítica diz muito mais sobre A pessoa. quem te criticou Sim. do que você. Sim. E aí tu fica tranquilo e tu cresce. Pelo menos isso fez parte do meu processo também. Sim. Pra crescer e evoluir. Foi primeiro autoconhecimento. Aí com autoconhecimento não tem como você não se tornar confiante. Sim. E eu acho que se as pessoas hoje... E eu falo até pra minha esposa isso. Ela é médica, ela tá começando a criar conteúdo e tal. E muitas vezes o criar conteúdo, ele não é... Vou dar um exemplo da área dela. Medicina, cognitivo, de estudar, de saber o conteúdo e tal. Tu tem que desenvolver outras capacidades. Claro. De comunicação, de falar em público e tal. Com certeza. E também se estuda isso. E se treina isso. certeza. E dá pra, tipo, tô de boa, vou botar um podcast de uma pessoa que fala sobre isso. Acabou, já tá aprendendo. Exatamente. É uma outra área que às vezes até o nosso sistema de ensino tradicional não. É prova, isso, é aquilo. Aham. Aí, vamos dar um exemplo. A vendedora talvez foque em como eu vou vender melhor e tal. Só que existem umas outras habilidades que é se comunicar, falar com a câmera e tal. Sim. Que é importantíssimo e é muito bacana isso. Sim, com certeza. Eu acho que o autoconhecimento vai ditar tudo aquilo que você quer atingir, Totalmente. né? E então, eu percebo muito aqui na prática, tanto do meu time, que eu busco muito desenvolver isso. Até semana Legal. passada eu falei sobre isso, sobre acreditar em si. Entender Com que certeza. aquele espaço, o cliente que tá ali, ele acredita no que tu tá fazendo, no teu mesmo. profissional. Então, você se colocar até a forma de você, na tua postura, no teu receber o cliente, isso faz toda a diferença. Totalmente. Isso traz uma confiança natural que eu te diga que se eu não estivesse ali no palco, de certa forma, com uma credibilidade, se eu não tivesse sido convidada com as mulheres que estavam aqui que me convidaram, que são as gestoras de lá, Uhum. eu nem as conhecia e elas já sabiam a minha história. Que legal. Então, você trazer isso na internet e ter essa autoconfiança de maneira virtual É. e depois fazer com que elas acreditem no que você está falando, na tua história e queiram saber mais sobre isso, realmente você colhe os frutos. Com A gente certeza. sabe que não é fácil começar, né? É muito desafiador, tem muito si no meio do caminho, mas a persistência foi algo que eu aprendi, muitas das coisas que eu aprendi com os meus pais, que são os gestores disso aqui tudo e que eu estou levando à frente na minha vida, então é de pai Legal. para filho, literalmente, a persistência, a resiliência, a capacidade do não desistir de fato em meio a tantas adversidades, faz você vencer. Então, é um legado aí que eu pretendo continuar. Pô, sensacional. Isso de persistir, sensacional, muito importante. A gente não pode, não vou falar no primeiro, mas nas primeiras ou sempre, porque nunca vai parar de ter Não, dificuldade. Nunca vai E parar. eu queria te perguntar qual foi, agora pessoal, assim, o maior perrengue que você como empreendedora sentiu e teve e como que você fez pra superar essa dificuldade? Bom, um dos perrengues, eu acho que foi trazer... porque assim, a gente tem aqui uma faixa etária de 35 a 65 anos. Uhum. E como eu te falei, eu comecei muito nova. Né? Desde os meus 13 anos eu tô na Marcante. Caraca. Então eu saía da escola, a gente já chegou a ter 6 lojas em Manaus, tinha em shopping. Uhum. Então eu
a minha vida foi pautada nisso. Legal. Então, um dos desafios foi trazer no dia a dia, a experiência e a maturidade daquilo que eu estava vivendo e aprendendo, tendo pouca idade. Caramba, E tendo legal. que me relacionar com pessoas aqui de uma maneira interna, de equipe, bem mais velhas que eu. E um outro grande desafio Interessante. foi eu nunca ter tido a oportunidade de trabalhar em outro ramo e nem em outra empresa que não fosse familiar. Entendi. Então, aprender na prática a separar o que é família, o que é trabalho, a ter uma postura diferente, a ser chamada a atenção e não ficar com raiva, Não levar pro coração. não levar pro coração. Isso tudo eu passei, eu sinto que foi bem desafiador. Por conta de eu ter que me posicionar. Eu ser a cara da marca, mas eu ter que me posicionar com a idade que eu tinha e tenho, e ter que me posicionar em saber que eu tenho pessoas mais velhas aqui, mas entender sobre hierarquia, fazer com que elas entendam isso também, me posicionar perante os clientes, porque parece assim que muitas vezes a maioria, hoje já não mais, mas no começo assim achavam muito que era só a modelo, mas de repente é a dona, de repente fala, de repente não fala, sabe assim, é uma situação que você precisa ter muita sabedoria. É mesmo? Porque você passa de palestrante a vendedora, então o olhar dessas clientes faz você também se perceber e até onde eu posso ir, como que eu me posiciono. Eu acho que essa questão do posicionamento aqui dentro, onde eu basicamente nasci e cresci e não tive a oportunidade de ter outras experiências, foi desafiador. Se posicionar e se impor nas situações mais adversas, né? Exatamente. Que legal. Porque às vezes eu não me reconheço assim, sabe? Eu acho que às vezes eu ainda tô muito a Mayara lá de 10 anos atrás, menina que começou, mas naturalmente o dia a dia e o tempo vai fazendo você se firmar mais. Entendi. E fazendo com que nas suas atitudes as pessoas te reconheçam como você quer que elas te reconheçam. Eu acho que Mas talvez é um processo. você seja a mesma Mayara de antigamente em essência. Sim. Mas com uma bagagem, uma experiência sim, muito maior, né? E muito mais positiva e autoconfiante. Ah, legal. Legal. Graças a Deus por isso, porque é Legal. muito necessário. As pessoas, eu percebo hoje que elas querem escutar o que eu tenho pra falar, elas querem aprender a minha vivência, a experiência, que de certa forma é bem vasta, porque a gente traz uma bagagem onde os meus pais, eles tinham 2 ramos completamente diferentes, e se uniram, casaram Quais que para... eram os ramos deles? O meu pai era gerente geral da General Motors em São Paulo, porque nós somos paulistas. Aham. E a minha mãe era secretária executiva de uma multinacional. E ela ficou Caraca. por 18 anos. Então a bagagem dela, ela entrou com 17 anos. Eu aprendi muito e aprendo muito com a minha mãe. E ela tem muito orgulho disso. Ela ama ensinar. A gente tem uma equipe aqui de... acho que umas 3, 4 meninas. São bem já de tempos de marcante. Uma delas tem Legal. 15 anos de marca. Meu Deus, Então, Caramba. ela chegou a ser uma menina. que legal. Então, a minha mãe também tem essa essência do ensinar tudo que ela aprendeu lá atrás. E assim, Sensacional. a gente nunca perde por aprender e nunca esquece aquilo que nos foi ensinado. Então, graças a Deus, eu tenho essa grande oportunidade que tive na vida de ter pais tão instruídos, com experiência e continuam, né, à frente da marca. E eu vou só aqui aprendendo Pô, aprendendo com as e melhores pegando pessoas, né? muita experiência para eu voar sozinha daqui a um tempo. Pô, maneiro demais. Só antes de eu te fazer mais uma pergunta, queria falar pra galera que tá assistindo a gente, lembrar que tem um QR Code aqui em cima, você que tá vendo na TV, no tablet, pra ler esse QR Code e garantir a sua vaga pra Semana do MEI. Olha aí, a gente tá com a Mayara, que palestrou no Sebrae delas. Vocês estão vendo que é só o ouro, galera. Semana do MEI vai ser nesse mesmo nível, cara. Então, ó, já lê o QR Code, ou você tá vendo pelo celular, sei lá, ou no computador, clica no link aqui embaixo. Valeu. Ah, e aproveita, né? Já que você vai dar essa pausa pra ler o QR Code, deixa um joinha, importante pra gente também. Show. Mayara, uma coisa que eu acho muito legal da Marcante, que a gente tava até falando um pouco no off, que vocês investem muito
na parte cultural aqui do nosso estado também. Queria que você falasse um pouquinho disso, de como que surgiu essa ideia de realmente investir na cultura local e de como que você vê a aceitação do público e como que você acha que você ajuda na cultura local com isso. Tá. Bom, primeiro foi e é um prazer pra gente, apesar de sermos paulistas, mas a empresa é genuinamente amazonense, né? Legal. Ela foi criada e fortalecida em Manaus. Então é um prazer estar aqui, trazer cada vez mais e entender sobre a cultura, porque a gente está sempre em evolução, entendendo e aprendendo. E fortalecer a marca para Garantido e Caprichoso foi Legal. um dos principais focos da Marcante, e é um prazer em relação à nossa história, né? Porque a gente tem 27 anos de marca e há 8 anos a gente trabalha com os bois na criação das semijoias para Garantido e Caprichoso, que foi algo que foi a convite em 2018, e a gente com sempre muito foco em abraçar oportunidades. Uhum. A gente abraçou essa oportunidade Que legal. e trouxe isso para Marcante na ocasião. Naquele mesmo ano de 2018, onde a gente fez o primeiro lançamento, foi realmente um grande sucesso. E a gente foi colocando isso muito em prática. Todo ano a gente trazia algo bem expressivo para as marcas. E aí veio a pandemia, então por 2 anos a gente acabou trabalhando as peças, porque acho que não teve 2 anos o festival. Sim. A gente acabou trabalhando as peças dos anos anteriores, mas se eu não estou enganada, em 2022 a gente teve um grande lançamento, 2023, ano passado, foi incrível, e esse ano cada ano a gente se supera mais, graças a Deus. Então, eu me sinto muito feliz de fazer parte, Que legal. culturalmente falando, porque a gente sente cada vez mais Manaus, o Amazonas em destaque, Com certeza. pela nossa cultura, pela nossa biodiversidade, pela nossa floresta e por muito mais que a gente possa agregar a nível mundial. Então, nós somos aí mais um pedacinho trazendo e colocando a cultura muito em foco, em evidência. E eu quero te dizer que as pessoas locais, elas abraçam muito a Com cultura. certeza. Então, a gente ter trazido isso fortaleceu muito mais a nossa comunicação com os empreendedores. Esses clientes abraçaram mais clientes. Muitos dos clientes conheceram a Marcante somente através Do festival? das peças do legal. festival. E isso tem fortalecido de uma maneira geral, tanto os clientes quanto a marca, claro, que traz esse benefício para os bois de forma contratual, né? Isso eu quero deixar aqui bem Que realmente é um produto explicadinho. oficial licenciado, né? Total, 100%. Então, Legal. a gente ajuda de uma maneira bem específica mesmo, tanto Garantido quanto Caprichoso, e traz realmente uma essência, um foco no trabalho, um desenvolvimento das peças nosso, né? magnífico. Desenhos nossos, uma criatividade que vai além, o céu é o limite Caraca. para isso. E colocar isso em prática nas peças é um trabalho bem árduo, viu? Caramba. Muito árduo. Mas a Dona Mariana, que é a pessoa responsável, ela, eu chamo de Dona Mariana, né, no profissional, e ela fez isso e faz isso com muita maestria, porque são Legal. muitas pessoas envolvidas, de fornecedores, e a gente consegue colocar um resultado bem especial. Caraca, que maneiro. Você pode falar se torce pra algum boi, não? Ou melhor posso? deixar em off? Pode? Eu falo, eu sou caprichoso. Ah, legal. Eu também Falo. sou caprichoso. Mas assim... Mas a gente também gosta do garantido. Claro, com Se- certeza. Eu não ia gostar tanto do caprichoso se não tivesse o garantido, por exemplo. Tem que ter, né? Exato, tem que ter essa rivalidade Tem saudável, que né? ter, tem que ter. Mas eu estrelo a campanha da Marcante para o Garantido. E a Sério? minha cunhada estrela pro Caprichoso. A minha cunhada Sério Raiz. mesmo? Que Sério. interessante. Eu estrelo pro Caraca. Garantido. E ela estrela pro Caprichoso. E assim, a gente já tem 4 anos de parceria, onde a gente faz a campanha juntas. Legal. E esse ano a gente gravou em Parintins, inclusive, que foi mais especial ainda, porque foi bem bonito, ficou muito legal o lançamento. E a gente sempre estrela juntas
e eu já tenho mais uma cara garantido. Aí dizem que eu fico melhor de vermelho, aí eu não sei, né? Não. Mas eu gosto dos dois. Eu perguntei porque na palestra tava toda de vermelho. Tava, porque eu sou marcante, né? Ah, entendi. Assim, coincidentemente... Que aí eu pensei que fosse garantido, entendeu? Não, mas coincidentemente a marcante tem a marca sempre foi vermelho. Entendi. Então, entendi. o garantido acaba combinando mais com a marca. Entendi. Mas não por isso eu estrelo garantido, não. Foi porque a gente combinou que fosse assim mesmo. Ah, legal. Mas eu adoro os dois. Cada final de semana eu tô de um. E Legal. curto as toadas dos dois e... Adoro os dois. A minha E esposa- vem dos dois. A minha esposa é assim, a minha esposa, ela não se posiciona em relação a boi. Ela é garanchosa. Ela quer ouvir os dois o tempo todo. Sim. E uns anos atrás, a gente foi depois de um show da Joelma, a gente foi num flutuante com ela. Aham. E eu tentei muito descobrir qual era o boi dela. Ela não fala, ela é garanchosa. Garanchosa. É sério. Pô, não é possível que eu não vou descobrir, cara. E não descobri. Não consegui. Mas você sabe que eu tenho visto, assim, uma crescente das pessoas realmente curtindo os dois bois. Claro que existe o torcedor apaixonado, que é aquele. A gente tem gente aqui na equipe, porque a gente fez o uniforme Uhum. para esse momento do festival, no nosso lançamento das peças. Tem uma tão caprichoso que ela não Sério? fez o uniforme garantido. Caramba. E a gente respeita, né? Super. Sim. Mas assim, eu gosto de fazer vídeo dos dois aqui. Claro, Uhum. em relação à marca, Legal. brinquei aqui, realmente tem um pezinho muito mais Mas se a gente fiel. parar pra ver, é uma rivalidade muito saudável. Total. Tipo, até diferente, por exemplo, de outros esportes que tem uma rivalidade até um pouco mais pegada, né? Até um pouco Sim. agressiva. Aqui é legal que realmente é uma rivalidade saudável. Até no Bumbódromo, quando eu fui lá na última vez, Sim, o pessoal tá de um lado, tá do outro, Tranquilo. se zoa, mas não briga. sim. E depois tá todo mundo, quando acaba uma apresentação, tá todo mundo ali na praça da igreja, Sim. bebendo e dançando junto. Inclusive, um exemplo prático, quando a gente lança coleção, a gente lança os catálogos, né? Uhum. Aí chove aqui na central das mensagens. Aí. Queria ver as peças do meu boi caprichoso. A gente Uhum. manda o catálogo. Aí a pessoa fala, me manda do garantido também. Que É legal. engraçado porque elas Legal. gostam, dentre elas, de também ver o que a gente lançou. E as peças são exatamente iguais, só mudando, obviamente, a temática, né, dos bois e as cores. Mas a gente tem que fazer a criação das peças iguais para os dois. Então isso é uma coisa que a gente já vem todos os anos entendendo que isso aqui a gente lançou para um, a gente tem que lançar a mesma coisa para o outro. A mesma pegada, o mesmo estilo. Igualzinho, é o mesmo designer de peça, só mudando as cores mesmo na resina. Se fizer um exclusivo pra um, exclusivo pro outro, dá ciúme. Total. Fala, por que não tem esse? Então a gente sabe que. E nem quer que isso aconteça. A gente quer realmente abraçar os dois bois, as duas torcidas, dá tudo certo. Duas galeras. Pô, legal demais. Parintins, realmente, eu quis muito falar sobre isso, porque talvez tenha sido a experiência mais enriquecedora cultural e diferente ao mesmo tempo que eu já participei na minha vida. Eu que já morei em quase todo o Brasil por ser filho de militar. Quando eu fui pra Parintins em 2023, que eu apresentei o programa lá, até junto com a Vivian, eu fiquei, tipo, impressionado com tudo, com tudo. Com a simplicidade do povo de lá. Sim. E aí a gente chegou muito antes, com a cidade enchendo pro festival, com até motorista de Uber levando o carro pra fazer Uber em Parintins. E, cara, a cultura, a cidade dividida na metade, então isso que você falou que realmente tem que fazer... Se fez uma pra um boi, tem que fazer outra pro outro, pô, lá até a cidade é assim, pô. E é engraçado porque só sabe quem vive o festival. É verdade. Antes de eu ingressar nesse mundo bovino, não só pela marcante de forma pessoal, porque comentei da minha cunhada, ela é filha do Babá Tupinambá, Sim. que foi presidente do Caprichoso. Uhum. Por isso que eu comentei com você que eu só Entendi. faço garantido, que ela não vai fazer nunca um lançamento marcante garantido. E a gente super entende. Então, quando ela começou a namorar meu irmão, a gente sabia o que era Parintins, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar lá. Também não tinha nada a ver com a marcante. E aí houve esse convite dela e nós fomos. Nossa. Acho que foi 2017 o meu primeiro ano. Nossa. Eu nunca esqueci. Falei, gente, quero viver isso todos os anos. Que legal. Então, é bem especial pra mim também, porque eu conheci meu noivo, futuro marido, lá em Parintins. Sério? Então, assim, eu tenho uma relação bem forte com Parintins, sabe? Então, Realmente é a Ilha da Magia. não. Não é isso? Realmente é a Ilha da Magia, é verdade. Eu acho top demais. Talvez a gente vá esse ano de novo, a gente ainda tá vendo.
Ai, tomara. É muito maravilhoso. Que a gente quer ir, a gente foi o primeiro podcast da história a transmitir o festival. E a gente é doido pra voltar com esse projeto de novo. Caramba, Ano passado a muito gente legal. quase fez, só que teve alguns atrasos, com um monte de Sim. coisa, depois eu falo. E aí a gente, em vez de ir, a gente mandou o Vini no nosso lugar. Tá. Pra gente fazer transmissão lá em Parintins é uma loucura. Tipo assim, é uma equipe de Imagino. pelo menos 10... no mínimo do mínimo 10 Sim, pessoas. Sim. É um estúdio muito diferente desse Ultra Pocket que a gente tá fazendo aqui. Aham. É sinistro, mas se Deus quiser a gente deve Ai, voltar lá. tomara. Eu vou torcer pra vocês darem É legal, certo, porque assim, muito legal. é muito bom. E as pessoas, assim, querem isso, né? Elas querem curtir, acompanhar. Minha família toda é de São Paulo, eu só mando o link, ó. Tá passando, eu tenho uma tia apaixonadíssima por Que legal. Manaus e pelo festival. Então, pra quem tá fora, assim, tentar sentir um pouquinho da emoção é bem especial. E a galera até... Eu brinquei, né, no episódio que eu já fiz com a Isabelle, mas que vai estar saindo só no início de maio. Aham. Eu brinquei que teve um efeito Isabelle também, né? Por ela ter ido pro BBB. Muito, mas assim, sem sombra de dúvida. Furou muita bolha, muita gente Inclusive, conheceu. Fernando, nós fizemos no ano que ela saiu, faz um ano, né? Dos nossos lançamentos foi uma flash. Caraca, que legal. Fazendo menção Que era o emoji dela, a né? de uma maneira muito, até de repetidas vezes que ela fazia esse movimento no programa e era o emoji dela. Tipo uma homenagem pra ela, né? 100%. E aí, eu não sei se chegou nela, porque nós enviamos, mas a gente entende, né? O holofote, muita coisa acontecendo até hoje, inclusive. Mas a Isa esteve com a gente no segundo lançamento da Marcante Ah, legal. para Parintins. Ela veio aqui do Povo do Garantido e as meninas do Caprichoso vieram também. Que legal. Então, a gente já tem uma certa relação, teve aí, de Marcante. E quando a gente lançou a Flecha, realmente foi um grande sucesso. Caramba, Que a que gente maneiro. criou a Flecha, como eu te comentei, né? Dos personalizados é a partir de um desenho. Cria, aí estuda as cores. Uhum. E na pontinha da flecha tem um mini boi. Ah, que legal. Todo desenhado e todo resinado de o garantido e o caprichoso. Caramba, Então que foi maneiro. realmente um grande sucesso. Inclusive já esgotou esse Sério? modelo. A gente lançou Caraca, no que passado. legal. Tinha algumas pouquíssimas peças que a gente colocou no catálogo desse ano. Mas hoje é... Dia hoje? Hoje é Hoje segunda. é segunda. Sábado esgotou. E aí não Caraca, tem mais flecha. Meu Deus. Inclusive, a gente falando sobre a flecha, eu vou dar um spoiler pra galera ficar com vontade de ver esse episódio com a Isabelle também. Vai ter um momento que vai ter um tutorial de fazer a flecha. Ai, que legal. Ela ensinou Ela pra ensina. mim. É. Poxa, legal. Eu sou um pouco descoordenado, não consegui fazer direito, mas ela fez direitinho. Vou ficar atenta que eu preciso aprender também a fazer a flecha. É legal. E mais um spoiler também. Teve um conteúdo de rua que o nosso repórter Carlos Papagaio, um beijo, foi nas ruas da Ponta Negra pedindo pra galera fazer a flecha. E algumas pessoas conseguiram fazer. Papagaio, infelizmente, né? Não conseguiram. Não deu certo. Mas vocês vão ver. Mas show de bola. Mayara, obrigado por participar com a gente. Acho que agora a gente conseguiu falar sobre muita coisa bacana. Sim. Aquele dia lá foi um pouco mais corrido, né? Sim. E o áudio deu problema. Esse é meu perrengue pessoal, passando pra vocês aí. Mas, pô, que bom que você aceitou nosso convite de novo. Eu confesso que eu fiquei chateado, fiquei até um pouco de vergonha de, putz, caramba, vou entrar em contato, ela já gravou com a gente perdeu o conteúdo e tal. Vamos lá, e pô, muito obrigado, você foi super de boa, super solícita. Brigadão mesmo. Eu que agradeço, obrigada. Valeu. Obrigada. Obrigado, galera. Se vocês gostaram desse episódio, dá o seu joinha, é muito importante. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e, pessoal, deixa um comentário, comentem o que mais vocês querem ver aqui nesse episódio. Valeu? Tamo junto. Nosso próximo episódio, pessoal, é em maio com a Isabelle Nogueira. Não percam. Uhul. É aí, pode rolar, pode ou não pode?